Boa noite a todos. Vamos agora, nesse momento, acalmarmos nossas mentes, nossos corações, respirarmos profundamente, dando comandos de relaxamento para todo o nosso corpo físico, nos sentando confortavelmente, para que possamos receber as benesses do plano espiritual. Vamos agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, por esta reencarnação. Que todos nós possamos hoje aproveitarmos, aprendermos um pouco mais. E vamos então elevando o nosso pensamento, nos conectando com o nosso mentor individual, com Jesus, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, amigos, amigas, companheiros. Hoje recebemos a proposta de falar um pouco sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, da autoria de Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. É um livro muito bom, um livro excelente dentro da doutrina espírita. E quando nós vemos esse título, né, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o que nós pensamos assim? Puxa, o Brasil, o primeiro momento, né, quando eu tive contato, quando eu vi esse título pela primeira vez, no primeiro instante a gente pensa que o Brasil vai dominar o planeta, né? Vai conquistar o mundo, vai dominar o planeta e tal. De fato é isso, mas não no sentido que nós conhecemos. Porque quando nós falamos em conquistar, em dominar, a gente está falando em conquistar as nações, conquistarem outras nações, ou hoje em dia, né, o dominar economicamente falando. Antigamente invadia, conquistava, matava, destruía. Hoje em dia é a invasão econômica, né, o domínio econômico, o poderio econômico, mas ainda existem, né, as guerras, né, o poderio bélico, ainda existe isso no mundo, né? E o Brasil, quando nós falamos em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, nós estamos falando sim do Brasil influenciar o mundo, porém não uma influência perniciosa, mas uma influência positiva, uma influência com os exemplos, com a humildade, com a caridade, com a fraternidade, que faz parte da nossa da nossa civilização, da nossa população, do nosso povo, digamos assim. Então, essa é a influência que o Brasil vai proporcionar no mundo. Só corrigindo aqui uma fala minha, não que, por exemplo, tenha sido totalmente pernicioso, né, as invasões de outros países, que outros países fizeram, né, para seus vizinhos, seja lá o que for. Claro que tem um lado que não é legal, né, um lado que não é bom, que é o lado que tem as mortes, tem a destruição e tudo, mas tem um outro lado que é positivo, que é a influência que aquele país leva para outro país, cultura, os conhecimentos, enfim. Então tem todas as questões, né? Tudo que ocorre na vida tem sempre dois lados, né? O lado positivo e o lado negativo. E é muito comum nós falarmos só do lado negativo, em tudo, se a gente for pensar em tudo que ocorre na nossa vida. Então, voltando a falar do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que nós falamos de influenciar o mundo, nós vemos que várias civilizações já influenciaram o mundo de alguma maneira, né? Roma, França, Portugal, Espanha, Estados Unidos, Alemanha, China, enfim, vários países já influenciaram o mundo de alguma maneira.
conquistando, invadindo, enfim, seja como for, influenciaram, né? Não compete a nós julgarmos se o que eles fizeram foi certo ou foi errado, porque na maioria das vezes, com certeza, nós também estávamos lá. Nós estávamos lá nessas frentes, invadindo, conquistando, dominando. Então, quando nós acusamos um país, né? Ah, a França fez isso, a Inglaterra fez isso. Muitas vezes a gente está apontando o dedo para nós, porque nós estávamos lá. Com certeza nós reencarnamos nesses países, reencarnamos na Palestina na época de Jesus, nós estávamos lá. Então não compete, não é da nossa alçada, né? Não é recomendado, e o Chico falava muito isso, nós criticarmos, julgarmos, porque isso não vai mudar a situação em si. E quando nós criticamos, nós estamos falando de algo que nos incomoda. E se nos incomoda é porque está em nós, tá? Então esse é um ponto que é bom deixar claro, né? É importante também uma fala que eu achei legal do Haroldo Dutra, né? Que ele fala assim: mesmo que nós não tenhamos reencarnado nesse país, não tenhamos participado dessas atrocidades, né, e tal, nós, como civilização humana, somos responsáveis por esses crimes também, falando do lado negativo, né? Também somos responsáveis por isso. Então, é muito importante nós termos isso em mente antes da gente querer se esquivar das coisas e fugir da nossa responsabilidade. Mas vamos voltar aqui para o nosso objetivo. Então, nós vamos falar sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu vou passar alguns slides, vou projetar alguma coisa para nós conversarmos um pouquinho sobre o livro, sobre a mensagem que o livro nos traz, para nós podermos refletir sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Então, isso aí é uma capa do livro, da edição nova, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Chico Xavier, pela psicografia de Humberto de Campos. Esse livro foi escrito, foi lançado em 1938. E qual que era o contexto naquela ocasião? Nós estávamos às portas da Segunda Guerra Mundial. Então, a Europa, né, estava muito influenciada pela Alemanha, pelo nazismo, pelo fascismo da Itália, pelo comunismo lá na Rússia, enfim. Então, havia esse movimento, esse contexto histórico na Europa, né, já vinha do século anterior, do século XIX, que teve toda aquela domínio da França com Napoleão Bonaparte. Então, a Europa estava passando por esse contexto. O Brasil estava aqui, quietinho, né, bonitinho, aqui no cantinho dele. E o Emmanuel, no prefácio dessa obra, o que, que ele nos diz, né? Que o objetivo do Brasil é facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e ser o maior celeiro das claridades do Evangelho do orbe inteiro. Então, esse é o objetivo do Brasil. E nós vamos entender esse objetivo conforme nós formos estudando a obra segundo as tradições do mundo espiritual. Então, nós vamos ver a história do Brasil de acordo com a visão do mundo espiritual. Tudo começou antes da descoberta do Brasil, porque Jesus estava muito triste, né? Estava meio preocupado, digamos assim, não vamos colocar triste, né? Porque a Palestina, aonde ele trouxe as luzes do Evangelho, não havia cumprido o seu objetivo, que era levar esses ensinamentos para todo o nosso planeta. Foi aí então que Eliu, que era um espírito de alta envergadura, né? É um espírito de alta envergadura, ligado diretamente a Jesus. Para vocês terem uma ideia, o Eliu ele foi avô do Gamaliel. O Gamaliel, à época de Jesus, era um sacerdote do Sinédrio que acreditava naquilo que Jesus falava, né? Porém, secretamente, porque pela posição que ele tinha, ele não podia anunciar isso a todos, mas ele orientou Paulo de Tarso, né? E com certeza ele plantou no Paulo de Tarso as sementes que mais tarde frutificaram como Saulo de Tarso, tá? Só um parênteses para nós fazermos aqui. Então o Eliu chegou para Jesus e falou assim: Olha, Jesus, eu sei que lá na Palestina não deu certo, claro, né, tal. Porém, nós temos terras no planeta que ainda estão puras, ainda são terras
simples, né? O povo que vive lá é um povo bem simples, bem humilde, né? Podemos levar as luzes do Evangelho para esse lugar. Ah, então vamos lá ver. Então veio uma comitiva do plano espiritual, Jesus, Eliu, né? Ismael, que futuramente ia ser o nosso patrono, e vários outros espíritos. E aí viram a América, né? E mostraram para ele aqui a parte sul do continente americano, né? O nosso país principalmente, onde vivia um povo muito humilde, muito simples, ligado com a natureza, que eram os índios, um país de belezas naturais surpreendentes. E aí Jesus falou, ok, vamos trazer para cá então. Porém, as civilizações até então, né, o povo que existia na Terra naquela época, precisa conhecer esse continente, né? Foi aí então que Jesus convocou Eliu para reencarnar em Portugal, né? Ele reencarnou em Portugal como infante Dom Henrique e foi ele que deu início ao estudo da navegação marítima. Então ele criou um núcleo de estudos lá em Sagres, começou a fazer as cartas náuticas, Portugal começou a fazer viagens, né, de navio ali pelo Mediterrâneo, pequenas viagens e tal, foi expandindo essas viagens, aí veio também Espanha, né? Então foi o Eliu, ele reencarnou com o infante Dom Henrique para dar esse início, para que o povo da Europa pudesse, né, chegar nas Américas. Aí o Eliu retornou então ao mundo espiritual e continuou incentivando, né, os portugueses para as novas descobertas, né? Aí até que Américo Vespúcio foi lá, partindo lá da Américo Vespúcio, não, desculpa, Cristóvão Colombo, né? Partindo lá da Espanha, chegou até a América, América do Norte, descobriu a América do Norte. E aí Pedro Álvares Cabral, que saiu de Portugal com o objetivo de ir até as Índias, para encontrar um caminho, né? Para poder fazer um comércio maior entre Portugal e as Índias, inspirado pelo plano espiritual, por Eliu e outros, ele desviou um pouco a sua rota e veio parar no Brasil. Porque todos sabiam que provavelmente existia algo para esses lados, né? Para essa região, porque a América já havia sido descoberta. Bom, se no norte tem terra, no sul também tem. Então aí Pedro Álvares Cabral veio, descobriu o Brasil, e aí deu início, né? Estava assim então dando andamento ao projeto que Jesus traçou, juntamente com seus prepostos, um pouco, alguns anos antes, alguns séculos antes, tá? Então o Brasil foi descoberto, aí Jesus convocou o Ismael e falou assim: ó, Ismael, agora é com você. Você vai ser o responsável por esse país. Eu vou te dar toda a proteção que você precisar. As potências do mundo imperialistas da Terra esbarrarão sempre nas claridades divinas, nas ciclópicas realizações do Brasil. E antes de o estar aos homens, né? Antes de estar aos homens, é o meu coração que ela se encontra ligada para sempre. A terra do Cruzeiro, a terra do Brasil. E Jesus disse mais: a unidade das terras do Cruzeiro jamais será alterada, ou seja, essa unidade será mantida. E o lema que o anjo Ismael adotou então foi Deus, Cristo e Caridade, que é o lema da sua bandeira, como preposto do Cristo para o Brasil. E se nós formos avaliar, o Brasil, ao longo da sua história, poucas vezes se envolveu em grandes conflitos, em guerras, em conquistas. Ele participou da Segunda Guerra Mundial ali, como aliado, né, das Américas, para defender o continente americano como um todo. Teve algumas guerras lá na época, no sul do país, né, com o Uruguai, com o Paraguai, mas poucas vezes o Brasil se envolveu em conflitos, né, em grandes conflitos internacionais. E Jesus também, orientado por Jesus, né, Ismael então promoveu qual era o objetivo? Que se criasse uma alma, né, uma alma coletiva, que fosse um povo manso e fraterno, de modo a dar ao mundo exemplos de caridade e amor ao próximo. Porque se nós vamos ser coração do mundo, pátria do Evangelho, nós temos que dar exemplos de fraternidade, de caridade, de mansuetude, de humildade. Então, para isso, a alma coletiva do nosso país precisava ser formada com elementos que congregassem essas qualidades. E essa alma foi formada pelo índio, que era uma alma pura, uma alma simples, pelos degredados, que eram
espíritos sedentos de justiça, né? Muitas vezes presos em seus países de origem, condenados, que queriam uma outra oportunidade. E os negros, né, que vieram como escravos, os índios foram escravizados durante um tempo, depois vieram os negros, né, com a sua mansuetude, com a sua humildade, e deram exemplos assim muito grandes de interação social. Então houve uma miscigenação muito grande entre as raças, né? E isso não foi visto em nenhum outro lugar do mundo. Então no Brasil, né, criou-se essa alma coletiva, essa união das raças, criando o povo como nós somos hoje. E mais tarde, né, outras nações vieram, os alemães vieram, os, os italianos vieram, os japoneses vieram, os chineses vieram para cá, os coreanos, enfim. E o Brasil abrigou todo mundo, o Brasil acolheu todo mundo, porque nós temos isso, né? O nosso povo é assim, o nosso povo é manso, é fraterno, é caridoso. E isso foi formado pela combinação das qualidades dessas três raças, desses três elementos que nós estamos citando aí. Nós tivemos ao longo da história, enquanto éramos colônia, né, invasão de franceses, de holandeses, sempre no intuito de domínio, de conquista, que também deixaram a sua contribuição para nós, né, foram expulsos, né, do país pela colônia, pela coroa portuguesa, mas deixaram também a sua influência, né, para nós. Tivemos os missionários, inicialmente os jesuítas, e as figuras mais expressivas que nós conhecemos aí, o Anchieta e o Manuel da Nóbrega, que o Manuel da Nóbrega era uma das reencarnações do Emmanuel, o espírito de Emmanuel, né? E o objetivo dos jesuítas era reorganizar as famílias, evangelizar os povos, expandir as fronteiras, né, do Brasil. Tivemos o movimento das bandeiras, que saíam lá de São Paulo, do Colégio de Piratininga, né? E o objetivo, expandir as fronteiras, criar novos núcleos de povoação, evangelizar, buscar riquezas minerais. A nossa cidade de Sorocaba surgiu por conta de uma bandeira que foi empreendida através do bandeirante Baltazar Fernandes, né? Foi que surgiu aí a nossa cidade de Sorocaba. E várias outras, né, na região, Itu e tantas outras aí afora pelo nosso país. Tivemos alguns movimentos nativistas, né? Então, quer dizer, conforme foi tendo esses movimentos, tudo inspirado pelo plano espiritual, estava se aproximando o momento de que o Brasil já estava há alguns séculos como colônia, né, de Portugal, então já estava se aproximando o momento para que houvesse a independência do Brasil, para que o Brasil pudesse caminhar com as próprias pernas. E a busca pelo ouro, pelas pedras preciosas, tirou um pouco a paz do povo, né? Então Ismael começou a incentivar, né, seus ideais de liberdade, motivar as pessoas. Tivemos algumas revoltas, né, que foram sufocadas, né? Revolta de Beckman no Maranhão, de Mascates lá em Pernambuco, dos Emboabas em São Paulo, Minas Gerais. Isso tudo foi abafado, né? Foi tudo contornado pela coroa portuguesa. Veio a Inconfidência Mineira, com os filhos de famílias abastadas da região de Vila Rica, né, de Minas Gerais. Eram pessoas que tinham posses materiais. Então, os filhos foram estudar na Europa e voltaram lá da França, de outros países, com os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, querendo a abolição da escravatura, né? O Brasil foi um dos últimos países, né? O último país a abolir a escravidão. Então, aí teve um movimento na região de Vila Rica, liderado pelo Tiradentes e seus amigos, que também foi sufocado pela coroa portuguesa. Então, foi todo um movimento no intuito de quê? De despertar o sentimento de liberdade, de independência. E esse movimento, né, para o Tiradentes, o espírito de Tiradentes, foi uma redenção por motivo de compromissos, resgates que ele tinha de vidas passadas. Tá? Não vou entrar em detalhe aqui, porque não é o objetivo do nosso bate-papo de hoje. Até que, no século XIX, no início do século XIX, pressionados por Napoleão Bonaparte, que estava lá conquistando todos os países da Europa, Dom João VI, que era rei de Portugal, fugiu com a sua corte para a colônia, né, para a colônia do Brasil, e aqui ele deu tomou várias decisões que ajudaram muito o nosso país. Então, ele abriu os portos, elevou o Brasil, né, a principal colônia do Império Português,
criou o Banco do Brasil, Correios, várias outras melhorias, e começou então uma influência mais intensa do plano espiritual para a emancipação do Brasil. Se aproximava o momento da independência. Dom João VI teve que voltar para Portugal para assumir o trono, né, lá da coroa portuguesa. Já havia passado, né, a influência da França, de Napoleão Bonaparte, ele teve que voltar. Deixou seu filho Pedro como regente, Dom Pedro, e Dom Pedro, né, pressionado pelo povo, por outras nações, já havia um movimento também de libertação em outros países da América Latina, lá pelo Simão Bolívar, né, países que eram dominados aí pela Espanha. Então, Dom Pedro, motivado por tudo isso e pela influência do povo também, ele decretou, no dia 7 de setembro de 1822, a independência política do Brasil da coroa portuguesa. Semana que vem estaremos completando 199 anos da independência. Então, e aí ele foi proclamado como o primeiro imperador do Brasil, né, Dom Pedro I, influenciado também pelo espírito de Tiradentes, né, influenciando Dom Pedro no sentido dos pensamentos de liberdade, de fraternidade, e aí até que ele proclamou a independência do Brasil, tá? Então, novos rumos, né, estavam sendo traçados para o Brasil, e aí Jesus, juntamente com esses espíritos, Ismael e tantos outros, né, afirmou que era a hora, então, do povo brasileiro, com a independência, buscar a sua própria evolução espiritual e moral. Porém, Jesus sempre estaria velando pelo Brasil, tá? Então, houve um período de alguma turbulência, né? O Brasil teve que defender, né, as suas fronteiras, até contra a coroa portuguesa, e invasão de países lá do sul e tal. Então, foi um período muito conturbado. Dom Pedro se casou, né, com a imperatriz Leopoldina, né, que veio a se tornar a mãe aí do seu filho. Então, Jesus convocou um espírito, né, que havia feito um trabalho magnífico depois que se converteu, né, ao cristianismo, o espírito de Longinos, né, que foi o centurião que furou Jesus enquanto ele estava na cruz, e depois ele se redimiu, né, desse ato, e Jesus convocou então o Longinos para reencarnar como Dom Pedro II, como filho de Dom Pedro I, né, porque verificou-se a necessidade de trazer ao Brasil um espírito de virtudes e bondade elevadas. Então Jesus convocou Longinos e ele veio de bom grado, encarnou como Dom Pedro II. Foi o maior imperador republicano e democrático de todos os tempos de todo o planeta. Passou valiosos exemplos de caridade, de humanidade, promoveu a paz e o respeito com as nações vizinhas, né? Resolveu os conflitos que haviam lá no sul, né? Lá entre Brasil, Paraguai, Uruguai. Aboliu a escravatura no dia 13 de maio de 1888, através da princesa Isabel, corrigiu várias leis, amparou os fracos, incentivou a indústria, trouxe o telefone, o telégrafo, enfim, ele era um cientista, né, um estudioso, então trouxe também é, várias obras para o Brasil, né, tanto que nós tínhamos um acervo muito grande, né, um museu, né, que infelizmente pegou fogo lá no Rio de Janeiro, que era no Palácio, que era do Dom Pedro II, né, que tinham vários artefatos, né, de todo o nosso mundo, de todo o planeta, né. Então, quer dizer, o Dom Pedro ele promoveu tudo isso, também esse intercâmbio cultural, né, com as outras nações. Foi um imperador assim, exemplo, né, referência em todo o nosso planeta pelos seus exemplos, né, como nós dissemos aí de caridade e de humanidade. Porém, já haviam se passado alguns anos, né, da independência de Portugal. Aí novamente começou um movimento, né, no povo para que o Brasil deixasse de ser um império e passasse a ser uma república, como os Estados Unidos e outros países, né, que estavam já também caminhando para isso. Até que, em 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, que era fiel até então ao imperador, né, proclamou a República, né, pressionado pelos políticos, pelo povo, porém, sem nenhum derramamento de sangue. Não houve guerra, não houve nada. Dom Pedro II aceitou, ele já sabia que isso ia acontecer, né?
com toda a sua inteligência, toda a sua humildade, ele já sabia que isso ia acontecer, e ele retornou para Portugal com a sua família, sem exigir nada em troca. Dizem que ele levou apenas um saquinho de areia, né, com areia do Brasil, com a terra do Brasil, para que quando ele morresse, isso servisse de travesseiro, né, para o corpo dele. É a única coisa que ele levou, né? Retornou a Portugal e aí sim o Brasil começou a seguir por um outro caminho. E, em paralelo, né, alguns anos antes, surgiu o Espiritismo lá na França, através do nosso irmão Allan Kardec, que nos trouxe, né, o Consolador prometido, que Jesus havia dito lá atrás, que mais tarde enviaria. E no Brasil, tivemos a presença desse espírito abnegado, Bezerra de Menezes, está faltando um R aqui no Bezerra, né, que se converteu ao espiritismo e anunciou isso publicamente, era médico do Império, muito famoso, né, ajudava, né, quem conhece a vida dele, ele não media esforços para ajudar quem precisasse, mesmo que a pessoa não pudesse pagar pelos serviços dele, ele atendia. E ele trouxe, né, não que ele trouxe, mas ele foi o maior expoente do espiritismo do Brasil nessa época. É o Allan Kardec brasileiro, como dizem, né? E vários núcleos espíritas surgiram no Brasil, né, por conta da influência lá da Europa. E o Bezerra de Menezes, ele criou, né, o que hoje nós conhecemos como a FEB, a Federação Espírita Brasileira, no intuito de unir essas congregações que surgiram no Brasil em torno de um ideal, em torno de um objetivo, de estudar a doutrina espírita e os ensinamentos do mestre. Porém, ele não conseguiu esse intuito, e até hoje a gente ainda infelizmente, nós ainda temos algumas divisões, né? Porém, tudo isso faz parte do nosso estágio evolutivo e um dia nós chegaremos lá. Como conclusões, né? O Brasil continua sendo a pátria do Evangelho. Nós ainda somos, temos ainda esse compromisso, tá? É importante frisar aqui que esse compromisso era da Palestina, né? Não ocorreu lá, veio para o Brasil. A oportunidade nos foi dada. Porém, se nós não cumprirmos esse objetivo, outro país vai fazer, porque o plano espiritual, conforme determinação de Jesus, as coisas têm que acontecerem, o planeta tem que se regenerar. Se não for através dos exemplos do Brasil, vai ser outro país. Então, nós não, nós temos essa oportunidade, vamos aproveitá-la da melhor maneira possível. Qual que é a visão que nós temos do Brasil, nós como brasileiros? Qual que é a visão que nós temos? Achamos, nós temos orgulho de dizer que nós somos brasileiros? Ou achamos que o Brasil é isso, que não tem jeito, que não sei o quê, como nós falamos, né? Muitos de nós falamos, ouvimos falar. Qual que é a visão que nós temos do Brasil? Quando a gente olha para a história do nosso país, é uma história muito rica, né? São vários exemplos, vários acontecimentos, né? Nós temos que ter orgulho, no bom sentido, de sermos brasileiros, de estarmos aqui nesse momento. Em 1950, o plano espiritual nos diz que começou a reencarnação de espíritos muito devedores, né? Como última oportunidade de resgate. Esses espíritos tiveram uma nova oportunidade. Muitos deles aproveitaram, a grande maioria não, continuou no erro, né? E corrupção, né? Nós falamos que o principal problema do Brasil é a corrupção. A corrupção envolve todas as mentes e ocorre no mundo inteiro, não é só no Brasil, não. Nós mesmos já podemos ter agido corruptamente sem se dar conta, né? Quer um exemplo bem claro que deixa isso bem visível para nós? Por exemplo, eventualmente muitos de nós, né, trabalham numa empresa, trabalham numa escola, numa entidade, numa autarquia, seja onde for, num banco, não importa. Tudo que nós temos lá dentro para usar foi comprado pela empresa, né, pela entidade para a qual nós trabalhamos. As canetas, os papéis, os copos, as pastas, enfim, está tudo lá à nossa disposição. Aí o que nós fazemos? Nós pegamos uma caneta, um pouco de papel e levamos para casa, para deixar em casa, para a gente usar em casa, né? Tá certo isso? O que nós estamos fazendo aqui? Nós não estamos pegando algo que não é nosso e levando para nós? Nós estamos sendo corruptos, não é? Nós não falamos que os corruptos, né, tiram dinheiro que não é dele e levam e ficam para ele? Corrupção não envolve só dinheiro, envolve tudo.
Quando você pega algo que não é seu e você pega para você, né? Sem as pessoas saberem, né? Sem você pedir, você está sendo corrupto. Nós estamos sendo corruptos. Então, antes de nós julgarmos, vamos olhar para nós. Será que o que eu estou julgando não é algo que eu faço sem me dar conta? Não é? Vamos olhar para nós, olhar para dentro de nós, porque esse é o objetivo. Nós não estamos aqui para julgarmos as pessoas, estamos aqui para sermos pessoas melhores. E evitar ao máximo os julgamentos, as críticas, a maledicência, porque isso só nos coloca para baixo. O Brasil é um país muito rico, o povo é bom, o povo é acolhedor, o povo é sensível. Nosso país tem maravilhas que nós nem imaginamos. O Humboldt, que era um naturalista lá do início do século XX, quando ele viajou pelas Américas, ele veio no Brasil, ele passou pelo Rio Amazonas, pela floresta amazônica, ele virou e falou assim: Nossa, esse país vai ser o celeiro do mundo. Nós temos potencial para abastecer o mundo inteiro com alimento. O mundo inteiro, ninguém passaria fome. Nós temos esse potencial, que ainda não foi corretamente explorado. Outra coisa que vocês não sabem, né, que é bom a gente saber, porque é coisa boa, é uma área onde eu atuo, então eu conheço bem. O Brasil é o país que tem a maior fonte de energia renovável do mundo. Nós temos hidrelétricas, quando a gente fala em renovável, é que não polui, tá? São fontes que não se esgotam, que não poluem o ambiente. Então, nós temos as hidrelétricas, temos energia eólica, várias outras formas. Energia eólica hoje, que é a energia dos ventos, né, que usa o vento para gerar energia. O Brasil possui o melhor vento do mundo para a instalação de energia eólica. Nós podemos abastecer nosso país inteirinho, tá? Nosso país inteirinho com folga, usando só energia eólica. E nós temos hidrelétrica, temos uma série de outras vantagens que os países não têm. Os outros países têm que usar energia nuclear, que polui, que mata, que ocorrem os acidentes, que nem ocorreu lá em Chernobyl, lá no Japão, em Fukuyama, ou usa carvão vegetal, que polui a atmosfera. O Brasil não. O Brasil não precisa de nada disso. Então, o nosso país é muito rico, o nosso país é muito diverso, e além disso, o povo é bom, o povo é acolhedor, o povo é sensível, né? Nós desenvolvemos aí o combustível, né, o etanol, que ele não polui, que ele é renovável, ele não se esgota, né? Também não foi corretamente explorado, devidamente explorado. Nós poderíamos, hoje, o mundo inteiro poderia estar usando o etanol como combustível, parar de usar gasolina, que polui o ambiente, né? Parar de usar óleo diesel. Porém, a tecnologia ficou ali, não evoluiu, né? Porque existem outros interesses por trás disso, não vamos entrar nesse mérito aqui, apenas para vocês saberem. Então, assim, tudo isso é do Brasil. Nós temos pessoas estudando, né, cientistas, fazendo descobertas, né, estudando intercâmbio com outros países, participando de outros projetos. Temos o nosso atual ministro de Ciência e Tecnologia, que é um astronauta, que já esteve na NASA. Enfim, o nosso povo, o nosso país é muito rico, gente. E que nós sejamos felizes de dizer, nós somos brasileiros, eu sou do Brasil, né? Não tenhamos receio, não tenhamos vergonha de dizer isso, porque o nosso país ele é muito rico, ele é muito acolhedor, né? Eu já trabalhei com pessoas de outros países, né? De fora, até por conta da minha atividade e tal. E assim, o que eles falam para nós, assim, puxa vida, realmente o povo brasileiro está de parabéns, né? Nós conseguimos fazer as coisas de maneira correta, de maneira rápida, de maneira eficiente, não é? E, no entanto, a gente às vezes temos o hábito de denegrir o nosso povo, a nossa capacidade, até nós mesmos, né? Não acreditarmos no nosso potencial. Nós temos um potencial enorme, gente, um potencial infinito, muito grande, e explorando isso com sabedoria, com caridade, né, com respeito ao próximo, nós podemos fazer muitas coisas mesmo, não só em nosso benefício, como em benefício do próximo também. E Jesus falou isso para nós. E a gente às vezes não temos, né, a fé em nós mesmos, não acreditamos. Então são essas questões que nós estamos aqui para trabalhar, tá?
A transformação interior de cada um de nós é que fará do Brasil, né, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Essa é a mensagem final do livro. E, para nós concluirmos o nosso estudo, o que nos remete quando nós lemos esse livro? Quem ainda não leu, recomendo a leitura, é muito bom. Eu já li há muito tempo atrás e agora fiz uma revisão para montar essa palestra, para nós conversarmos sobre ele. Porém, é um livro que vale a pena ser relido para quem já leu. É um livro que nos traz muitas informações, que nos leva a uma reflexão muito grande acerca do nosso compromisso, não só conosco, mas com a nossa pátria, com o nosso país, com o nosso povo. Então, vamos, semana que vem comemoraremos, como eu disse antes, 199 anos de independência, né, que nosso país teve a sua emancipação política. Então, se nós queremos mudanças no nosso país, vamos ser nós essa mudança. Vamos olhar para as nossas crianças, que é o futuro do nosso país, e olharmos como elas estão sendo educadas, que tipo de exemplo nós estamos dando, o que nós falamos, o que nós fazemos, o que nós pensamos. Se nós queremos mudanças, temos que mudar nossas atitudes, temos que mudar nossa maneira de ser, de agir, temos que agir mais de conformidade com aquilo que Jesus nos ensinou. Às vezes a gente tem receio de ser assim, não sei o quê, receio da crítica, do julgamento, né? Gente, nós temos que ser quem nós somos, temos que acreditar no nosso potencial. Se nós aceitamos Jesus dentro de nós, vamos colocar para fora, como fez o Paulo de Tarso, como fizeram os discípulos, fez o Francisco de Assis e tantos outros que nós conhecemos, como fez o Chico Xavier. As pessoas vão falar, vão julgar, não importa, né? Não queiramos agradar a todos, nem Jesus agradou a todos, quem somos nós para querer agradar a todos? Mas o importante é que sejamos motivados, que nós criemos essa motivação dentro de nós, de sermos quem nós somos de fato, de acreditarmos no que nós podemos fazer e mudar o rumo da nossa vida, mudar o rumo do nosso país, para que nós possamos cumprir esse compromisso. O compromisso do Brasil na transição planetária, quando várias coisas vão acontecer, já estão acontecendo, é justamente dar esse aporte, esse suporte espiritual, fraterno, caridoso. Essa vai ser a nossa tarefa, mas nós, como povo, como nação, temos que estar preparados para isso. Nós somos a maior nação espírita do mundo, a maior nação católica do mundo, a maior nação evangélica do mundo. Veja bem, gente, todas as religiões convivem aqui. Claro que existem desavenças entre elas, né? Mas não tem guerra, ninguém mata um pelo outro por causa de religião, como acontece lá em alguns países da Europa, no Oriente Médio. Até nisso, nós convivemos, né, com as religiões. Eu tenho amigos, hoje eu sou espírita, tenho amigos evangélicos, amigos católicos, convivo bem com eles, trocamos ideias sobre os estudos, cada um respeitando a sua linha de pensar, a sua forma de pensar. E é isso que nós temos que fazer como povo, como nação, como brasileiro. É isso que nós temos que fazer. Assumirmos a nossa condição de espíritos em evolução, trabalharmos o nosso interior, mudarmos nossas atitudes, nossa forma de pensar, atrair coisas boas para nós, atrair a positividade, atrair influências positivas para nós, porque a lei da atração existe, ela funciona a todo instante, mas o que nós estamos atraindo para nós? Quando a gente entra na energia da crítica, do julgamento, o que a gente está atraindo para nós? Então vamos entrar numa outra energia, na energia da vibração positiva, da oração, das preces, da sintonia. Vamos entrar numa outra energia, começar a atrair coisas melhores para nós. Então vamos guardar o ensinamento que fica para mim hoje, que eu quero deixar para todos nós, né? Vamos pensar em nós, na nossa tarefa, primeiro com a gente mesmo e na nossa tarefa para com o nosso país perante a humanidade. O que nós estamos fazendo, como nós estamos conduzindo a nossa vida, como nós estamos conduzindo a nossa maneira de agir. Vamos refletir um pouco sobre isso, vamos estudar coisas positivas, trazer novos conhecimentos para nós,
Temos aí várias obras na doutrina espírita, vamos aproveitar esse momento, vamos estudar, vamos aprender, vamos trabalhar pela nossa evolução, porque só assim nós teremos condições de criar um futuro melhor. É através da mudança da nossa forma de agir, de pensar, dos exemplos que nós passamos para as nossas crianças. É assim que nós vamos conseguir promover a transformação do mundo e cumprir o nosso compromisso como coração do mundo e pátria do Evangelho. Gratidão por essa oportunidade, é muito bom falar sobre isso. Assim, traz uma traz um pensamento assim de fazer parte, sabe, de algo muito grande, de algo muito bonito, né? E não no intuito de poder, de aparecer, nada disso, mas de fazer parte de algo assim é, muito gratificante, né? E quando a gente estuda essa obra, é esse sentimento que traz para nós, que nós estamos aqui. Nós pedimos para estar aqui no Brasil, nessa época, nesse momento, passando por tudo isso que nós estamos passando, tomando contato, a primeira vez ou não, seja como for, com a doutrina espírita, com o Consolador prometido, nós pedimos isso. Então vamos aproveitar e ser muito grato por essa oportunidade. E agradeço imensamente o tema que foi pedido para que nós pudéssemos fazer essa reflexão juntos, né? E que fique aqui essa mensagem, que nós possamos olhar para nós como indivíduos e como brasileiros, e para a nossa nação como Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Vamos então nos prepararmos então para o nosso encerramento, nos agradecendo por essa oportunidade bendita que nos foi dada, vibrando intensamente pela paz na terra de todos os homens, pelo bem universal, pelo nosso Brasil, seu povo, seus dirigentes. Vamos vibrando por todos os sofredores do corpo e da alma, viciados, asilos, creches, hospitais, manicômios, presídios e orfanatos. Vibrando para que o Evangelho do Mestre seja norma de conduta em todos os lares e para que haja a união das igrejas, filosofias e religiões em torno do que Jesus nos ensinou. Agradecemos mais uma vez por essa oportunidade, por essa reencarnação. Pedimos permissão para vibrarmos por nós, para que se cumpra em nós a vontade do Pai, e deixamos vibrações em aberto para serem empregadas onde mais forem necessárias. Que o plano espiritual derrame agora sobre nós, em todos os nossos lares, suas bênçãos, para que possamos ter muita paz, muita luz, muita harmonia. E vamos assim então até o nosso Pai, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.